Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Amor e Caridade. Nosso abraço especial àqueles que chegam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. As nossas saudações também, o nosso cumprimento fraternal aos internautas, aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio e TV SEAC e também pela FM 87. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, é mais um dia de trabalho, de atividades aqui na nossa casa, onde teremos a nossa palestra e depois a aplicação dos passes. Então vamos nos preparar, para o nosso trabalho de hoje, como sempre, fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, rogando sempre o seu incentivo, a sua luz, o seu carinho, o seu amor conosco, nesta caminhada que empreendemos, em busca da compreensão da vida, aumentando os nossos conhecimentos, aumentando a nossa consciência a respeito dos verdadeiros objetivos da nossa vinda aqui na Terra. Que os nossos amigos espirituais permaneçam conosco, nos incentivando, nos levando adiante nesse propósito de aprender e servir. Que as bênçãos de amor e luz possam contribuir para que as nossas mentes e os nossos corações estejam ligados nos ensinamentos de hoje e que eles possam produzir os efeitos necessários a cada um de nós. Então, que a paz de Jesus e o seu amor nos envolva a todos. Que assim seja. Bem, nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui o Francisco Amorim, que vai tratar do tema a lei de causa e efeito. Vamos dar a ele, então, o nosso carinho, a nossa atenção. Francisco, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado a todos pela presença, aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pela FM 87. O meu nome é Francisco. E nós vamos falar desse tema tão importante, tão significativo, na compreensão da nossa realidade espiritual. Lei de ação e reação, também conhecida como lei de causa e efeito. Vamos começar pelo entendimento científico. É uma lei, a lei de Newton, a terceira lei de Newton, e ela fala da questão física, ela explica a ação e a reação a partir do ponto de vista físico no conhecimento científico. Toda força aplicada ao corpo em uma direção produz uma força de reação em outro corpo no mesmo sentido, no mesmo sentido, na direção oposta. Ou seja, toda força que eu imprimir a algum corpo, esse corpo devolverá esta força com a mesma intensidade, mas no sentido oposto, quer dizer, contra mim. Ou toda vez que eu acionar alguma coisa, que eu empurrar, que eu der um soco, que eu pensar, emitir um pensamento, eu estou gerando energia, que pode ser física, que pode ser mental. Essa energia, ela não vai se perder. Ela vai tomar a direção oposta assim que ela encontrar uma resistência. Então, isso é a definição científica de reação. Uma ação, uma reação. A toda ação corresponde uma reação igual e, normalmente, em direção àquele que imprimiu a ação. Bom, o que isso tem a ver com o nosso estudo, com o nosso pensamento na questão espiritual?
quando Jesus começou a ensinar os apóstolos, ele disse, todo mundo se preocupava, principalmente os fariseus, né, principalmente os sacerdotes da época, as pessoas que ele estava no meio judeu. Os judeus tinham uma cultura religiosa bastante sedimentada, bastante consistente. Eles tinham costumes que eles preservavam com muito respeito, com muita responsabilidade. E Jesus tinha algumas interpretações novas para falar sobre aqueles costumes, sobre aquela forma de pensar a lei. Isso incomodava. Então, ensinando aos discípulos, ele disse assim, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então, de qual lei ele estava falando? Nós estávamos ali no meio judaico. A lei conhecida era a lei de Moisés. É aquela lei que está expressa nos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Mais especificamente no Êxodo e no Levítico, onde tem lá toda a estruturação das leis e como o povo deveria seguir. Ele disse que não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento à lei. Mas então, por que é que ele estava aqui para dar cumprimento a uma lei que já existia, que o povo cumpria? Todos cumpriam a lei, todos tinham uma preocupação com a lei. Porque existia castigo para aqueles que não cumprissem. Isso é importante a gente notar, existia castigo para quem não cumpria a lei. Bom, mas qual era a lei, então? A parte mais interessante, a principal parte da lei, ela era um conhecimento muito antigo da humanidade, né? Ela era conhecida como a Lei de Talião, que estava contida também no Código de Hammurabi, e era desde o conhecimento dos povos assírios. Essa lei tinha uma definição bastante simples. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Também dizia, em outras versões, que quem faz alguma coisa para outra pessoa recebe isso na mesma força, na mesma intensidade. Então, será ouro por ouro, dente por dente, ferimento por ferimento, queimadura por queimadura, e assim por diante. Cada coisa que alguém fizesse para outra pessoa, ela teria uma resposta igual, uma resposta de mesma intensidade, ou uma reação na mesma intensidade. Isso era uma forma de dizer para aquelas pessoas, para aquele povo, naquele momento, que era preciso que respeitasse o outro, que não fizesse o mal para o outro, porque o mal retornaria. Não existia discernimento, conhecimento suficiente, como ainda hoje não há, ainda é muito difícil o entendimento disso. Então, o que aconteceu é que esses dispositivos de ordem social, eles acabaram se transformando numa instrução de vingança. Ou seja, as pessoas transformaram o que era uma ordem social, o que era uma lei simples de organização do comportamento das pessoas, num código de vingança. E passaram a aplicar isso individualmente, sem nenhum critério. Matou, morreu, bateu, apanhou, queimou, é queimado, e assim por diante. E era essa dificuldade que estava havendo no meio do povo, e que Jesus havia se preocupado muito com ela, a espiritualidade superior tinha uma preocupação muito grande com isso, precisava corrigir o rumo. A lei não estava errada, mas a forma que as pessoas interpretaram e estavam aplicando precisava ser corrigida, precisava ser melhorada. Ela estava transformando as relações sociais numa relação de guerra, numa relação de violência o tempo todo. E isso precisava ser mudado. E Jesus se preocupava com isso, né? Como é que ele vai mudar isso? Como é que ele vai alterar isso
dentro de uma sociedade tão rígida, com padrões de respeito tão severos em relação à legislação. E são até hoje. E deve ser assim. Eu não estou dizendo que deve ser mudado, nem que estava errado. Eu estou dizendo é que, às vezes, como dizia Paulo aos Coríntios, a letra mata, o espírito vivifica. Então é preciso buscar o entendimento, o significado. E muitas vezes, quando a interpretação ou a prática pende para caminhos equivocados, é preciso fazer a ressignificação. Então era essa a preocupação de Jesus, como ressignificar isso dentro daquela sociedade. Uma das formas que ele usou muito foi a demonstração pelo comportamento. Porque ele ensinava, e as pessoas precisavam aprender de que jeito? Vendo o exemplo. Mas nem sempre é fácil exemplificar uma situação tão complexa, né? E naquela época havia muita dificuldade, por exemplo, com a saúde, as doenças. Não havia uma medicina tão avançada e tão democratizada quanto existe hoje. Existia algum conhecimento, mas mesmo esse conhecimento era poucos que o detinham e era difícil encontrar essas pessoas. Então, usava-se muito o poder magnético em situações de cura. Sempre existiu e sempre funcionou e funciona até hoje. E Jesus, se servindo do poder magnético que tinha, muitas vezes ele curava aos sábados. E estava aí um dos grandes problemas para aquela sociedade tão rígida. Porque sábado era um dia sagrado, consagrado ao descanso, consagrado a Deus, e nada poderia ser feito um dia de sábado. Houve muitas controvérsias com relação a isso, muita dificuldade, e um fariseu, interpelando Jesus sobre essa condição, por que é que ele desrespeitava a lei, ele afirmou: o sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. O sábado é um dia de descanso, foi feito para o homem. Mas se você tem alguma coisa que é importante, se você tem uma situação que é significativa, você não pode deixar de resolver essa situação. Ele perguntou ao fariseu: e se, por exemplo, você tiver um animal, uma vaca, um animal seu, que de repente se atola no sábado, você vai deixá-lo morrer só porque é sábado? Ou você vai lá salvá-lo? Jesus estava querendo dizer que as pessoas são tão importantes ou mais importantes do que os animais, que normalmente socorriam, não deixariam morrer, davam comida, davam água. Mas então por que as pessoas não teriam ou não poderiam ter o mesmo tratamento? Então essa era a forma de exemplificar. Isso é bastante difícil, é bastante complexo num processo de transformação. Nós temos essas informações desde o Evangelho, que passou a ser escrito mais ou menos 60, 70 anos depois que Cristo foi crucificado, e até hoje a gente tem dificuldade para cumprir. A doutrina espírita reforçou, reorientou essas informações há mais de 160 anos, e nós temos dificuldades para entendê-las. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. Então a lei estava certa e Jesus estava reforçando. É preciso ressignificar, é preciso entender que quando está disposto, por exemplo, isso lá no Mateus capítulo 5, versículos 38 a 39. Quando alguém te ferir, disse ele, quando alguém te fere a face direita, oferece também a esquerda. Até hoje nós temos uma dificuldade muito grande para entender isso. Como é que alguém me agride
E eu vou facilitar ainda mais a agressão desse indivíduo. Como é que isso funciona? Quando ele fala, dá a outra face, ele não está dizendo que quem apanhou numa face tem que dar outra apanhar também. Não é isso. A face apanhou. A face foi agredida. Eu fui agredido, recebi uma agressão. Eu tenho outra face para oferecer? Eu tenho duas. Eu tenho a face da reação para oferecer. E essa face da reação ela pode ter dois aspectos. Eu posso reagir na mesma força e intensidade, devolvendo a agressão ao agressor. Ou eu posso reagir na mesma força e intensidade, mostrando ao agressor que ele estava equivocado, ou seja, sendo pacífico com o agressor, quebrando a energia dele, quebrando o ímpeto de agressão, o impulso de agressividade dele, quando eu ofereço a ele a minha face pacífica. É difícil a gente entender isso se a gente não reflete, né? Como é que eu posso ser pacífico se alguém está me agredindo? Como é que eu posso aceitar a agressão pacificamente desse jeito? O que é preciso entender? Por que é que existem pessoas agressivas? Por que é que não diminui o número de pessoas agressivas? Por que é que tantas vezes até nós mesmos acabamos tendo uma tendência à agressividade, mesmo que não seja física, mas ela acaba sendo pelos pensamentos, pelo sentimento. E olha aí o perigo, né? O sentimento é uma força. Ele vai numa direção. E uma força tem um retorno na mesma direção, com sentido inverso. O fato é que nós vamos reproduzindo os nossos comportamentos. Então, a gente ainda ouve, às vezes, não tão frequentemente, mas eu ouvia isso muito, com relação a agredir crianças para educar. As pessoas batendo nos filhos. Meu pai sempre me bateu, a minha mãe sempre me bateu, eu não morri, eu aprendi e eu estou aqui. E esse comportamento era reproduzido nos filhos, nas crianças. Espíritos que vieram aqui para serem reeducados, para serem reorientados. Violentos em outras eras, nós não sabemos quem eram. Eram guerrilheiros, eram guerreiros, eram mercenários. Quem eles eram? Que tipo de situação, qual tipo de situação pelas quais eles passaram? Eram violentos? Eram distribuidores de violência? E qual é a face que nós estamos oferecendo nesse processo de reeducação? Outra face de violência? A reação violenta? Então era nesse sentido que Jesus falava, é preciso dar a outra face. Os nossos inimigos, em geral, não são as pessoas que nos agridem de igual para igual. Nem sempre são eles. Muitas vezes eles estão apenas reproduzindo aquilo que aconteceu com eles. Mas a maioria dos nossos inimigos são aqueles com quem nós convivemos no passado em diversas situações, como cônjuges, como pais e filhos, como mães e filhas, como irmãos, ou como outras relações quaisquer, de parentesco, de trabalho, de associação, em qualquer sentido. Que associações, legionários, sanguinários, que saíam destruindo tudo, destruíam cidades, aldeias para saquear. Quais eram as situações? E o espírito vai reencarnando para aprender. Ele traz consigo a sua violência, a sua dificuldade, o seu desentendimento com as leis. E precisa ser acolhido pela outra face. A face do amor, a face da caridade, a face do entendimento, a face pacífica, a face transformadora do caráter,
Segundo Kardec, num comentário que está na última questão da Lei do Trabalho, a educação não se faz pelos livros, pela informação, pela quantidade de informação que uma pessoa pode se apropriar dela intelectualmente, mas pela mudança do caráter. E o processo de mudança do caráter é exatamente esse processo do amor incondicional, que normalmente vai acontecer nas relações paternais, maternais, filiais, em que nós temos a outra face a oferecer àqueles que convivem conosco no processo de reeducação. Mas vamos continuar no pensamento de Jesus. Um dos fariseus, um dia, questionou como é que faz, né? Como é que a gente faz para seguir, para te seguir, Jesus? Eu quero te seguir. Normalmente essas pessoas tinham muito conhecimento intelectual, muito conhecimento teórico, muito conhecimento prático do dia a dia, da prática da lei, da aplicação da lei. Mas eles viam que a multidão acompanhava Jesus para todos os lados, para onde ele ia. E eles não conseguiam arrebatar multidões com tanta facilidade. Então ele queria entender qual é a diferença, como é que nós fazemos para te seguir. E ele falou que não era tão difícil, né? Não era tão difícil para segui-lo. Quem quiser me seguir, tudo bem, tome a sua cruz e siga-me. Cruz. Ele ainda não havia sido crucificado. Mas é por isso que a gente entenda que naquela época, a crucificação era uma penalidade aplicada comumente, normalmente, para qualquer crime considerado grave. Qualquer crime, roubo, assassinato, homicídio, qualquer coisa. Então, crucificavam as pessoas. Nas guerras, então, era muito mais fácil, né? Crucificavam as pessoas sem nem julgamento. Pegou em flagrante, fez, alguém diz, tem uma testemunha dizendo que fez, pronto. É suficiente, e crucificavam as pessoas. E era considerada uma das punições mais infame que existia para a humanidade nesse tempo. Quem era crucificado era considerado a pior escória da humanidade. Então, a cruz era alguma coisa pesadíssima, difícil, complexa. E Jesus disse isso. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes as pessoas ficam imaginando que a cruz é uma trave de madeira cruzada, pesada, difícil de carregar. E tem até aqueles que ficam tão imbuídos dessa ideia que colocam uma nas costas e saem por aí carregando. Na verdade, se fosse isso, era muito fácil. Se, para aliviar os nossos erros, para consertar os nossos equívocos, as nossas ações erradas, bastasse sair por aí carregando um peso tão grande e já resolvesse, era muito fácil. A situação é um pouco mais profunda do que isso. Tomar a sua cruz. Se a cruz é o madeira infame, é o depósito da infâmia da humanidade, nós temos que encontrar o depósito das nossas ações infames do passado, de toda a nossa realidade. Assumir a responsabilidade sobre isso. E simplesmente iniciar o processo de reparação dessa situação. É esse o significado de tomar a sua cruz e seguir. Assumir a responsabilidade sobre os erros praticados e começar a reparar esses erros. Eles são muitos, eles são diferentes, como eu disse, né? Há pouco. As nossas origens, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas posições no passado foram as mais diversas e a oportunidade
de aplicar as leis segundo o nosso entendimento, de crucificar sem julgamento, de a cada um dar a paulada da qual tiver recebido, sem reflexão. Então, sendo que a lei era de amor, a lei era de justiça, o castigo era uma situação em que dizia assim, quando isso acontece, quando você apanha da mesma intensidade que você bateu, então houve justiça. Só que apanhar no sentido aqui de ter batido e apanhar como resultado ou como solução do problema, tem uma profundidade um pouco maior. Se eu der uma cacetada em alguém, e alguém me devolver a cacetada e ficar tudo certo, tudo bem, mas não era esse o problema. Se eu dei a cacetada em alguém, eu feri esse alguém, fisicamente, moralmente e emocionalmente. E não importa se essa cacetada, uma cacetada com uma tora de madeira, por exemplo. Mas eu posso ter dado uma cacetada, por exemplo, verbal, que só feriu moralmente e emocionalmente. Mas eu posso ter dado também uma cacetada que a pessoa nem ficou sabendo. Foi uma cacetada mental, um desejo ruim contra alguém. Nesse caso, normalmente é mais fácil, porque como a lei age em sentido inverso, a pessoa nem se ofendeu porque ela não soube, mas eu cometi o erro. E a energia do erro que eu cometi voltou para mim. Tá? Considerando essa circunstância, nos livrarmos do peso da cruz tem só um sentido, a reparação de cada um desses erros. Isso está na questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Eles perguntaram, o Kardec perguntou, como é que a gente reagiria, como é que a gente faria para acabar com os nossos erros passados? E os espíritos, dentro da resposta, eles vão dizer, somente o bem apaga o mal. Ou seja, toda vez que a gente faz o bem, a gente está apagando o mal que a gente mesmo fez. Quando Jesus diz assim, faça o bem sem olhar para quem? Ele está dizendo isso. Faça o bem incondicionalmente, ou seja, sem se importar com para quem você está fazendo, nem qual resultado que isso vai ter, não significa que você está beneficiando pessoas estranhas, diferentes. Não é esse o significado. Como o mal que foi feito em outras vidas e que nós não temos conhecimento dele, porque ele não está na nossa memória física, está apenas na memória espiritual e dificilmente a gente tem acesso a isso. Mas a gente sabe que fez. E é fácil de saber se a gente fez. Basta prestar atenção nos nossos ressentimentos. Toda vez que alguém fala alguma coisa, toda vez que alguém toca em algum assunto delicado, nós temos um sentimento ou um ressentimento. Toda vez que nós temos um ressentimento, significa que nós conhecemos aquele mal. Conhecemos como? Conhecemos de onde? Conhecemos por quê? Se ele está vibrando dentro de nós, reverberando dentro de nós, é porque nós o praticamos e não o reparamos ainda. Então é fácil saber o mal que nós fizemos. É só prestar atenção nos ressentimentos que a gente tem. Tá? E quando a gente faz o bem incondicional, significa que a gente vai devolver forças no sentido inverso, no sentido oposto, anulando, desconfigurando essas energias que produz o ressentimento. Então é a reação. A reação contra o mal que nós fizemos no passado, ela é desconstruída, ou ela é reparada, ou ela é sanada,
com a nossa reação atual no ato de fazer o bem. Porque para fazer o bem exige uma tomada de decisão, uma predisposição. Isso envolve um pensamento e o pensamento envolve um sentimento. Eu não consigo fazer o bem, por mais espontânea que isso seja, sem que isso me produza uma sensação boa. Por mais ruim que eu possa ser, por mais desequilibrado que eu esteja, por mais depressivo, por mais ansioso, eu não consigo fazer o bem sem que isso produza em mim uma reação boa. Ou seja, é a energia da reação com uma direção inversa, apagando o mal que eu fiz, automaticamente reverbera no espírito, produzindo estabilidade e bem-estar. Mas quando eu me recuso a fazer o bem que está disponível na minha frente, me possibilitando fazer, por qualquer motivo, eu também fiz um julgamento, eu também tomei uma decisão, ainda que ela não seja consciente, ainda que eu não grave isso como consciente. Mas eu decidi não fazer. Eu perdi a oportunidade de desconstruir um mal que eu fiz antes. Um mal que eu fiz em outra vida, quem sabe há 300 vidas atrás, matei alguém. Poderia dar um prato de comida para outro alguém agora. E isso desconstruiria uma parte daquele mal que eu fiz lá no passado. Mas eu faço julgamento assim, mas esse alguém é um vagabundo que está aí na rua, que só faz o mal para os outros e que eu julgo e eu perco a oportunidade de fazer o bem para mim mesmo. Quando eu faço o bem para qualquer um, seja lá por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a razão, eu não estou fazendo o bem para ele. Eu estou fazendo para mim. É o processo chamado de transferência. Quando eu olho, eu encontro alguém, pela primeira vez, que eu nunca vi antes, e eu julgo que aquela pessoa é antipática, é chata, eu não gosto dela, eu estou dizendo o quê para mim mesmo? Eu estou dizendo que eu conheço aquela pessoa, eu conheço o mal que ela tem, o mal que ela representa. Se eu conheço aquele mal, se eu tenho com tanta certeza que bastou uma vez para eu ver, e eu já reconheci isso, por que é isso? Por que eu sou capaz de reconhecer isso? É porque está dentro de mim. É o mal que eu tenho. É o mal que eu conheço, é o que está em mim. É o que eu sei o que é. É que eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu seria capaz de fazer. Mas eu detesto isso. Eu tenho ódio disso, eu não gosto desse mal que eu sou capaz de fazer. Então eu transfiro para o outro. E é fácil de transferir para o outro, porque é uma lei, é outra lei, a lei de sintonia. Nós estamos sempre em sintonia com aqueles que pensam e que agem mais ou menos do mesmo jeito que nós. Então, se alguma outra pessoa tem uma sintonia negativa, tem um passado difícil, alguma coisa complexa, mesmo que não seja com a gente mesmo, é fácil eu identificar essa pessoa, porque energeticamente ela é igual a mim, se ela é igual a mim, eu transfiro para ela o meu mal. E julgo. E perco de novo a chance de fazer o bem, perdoando aquela pessoa, orando por ela. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, né? Jesus disse assim: foi dito aos antigos, odeia os teus inimigos e ama os teus amigos. Eu, porém, te digo, ama os teus inimigos e ora pelos que te perseguem. Ama os teus inimigos. É a transferência que eu acabei de falar. Se eu encontro a pessoa que é antipática, que eu julgo, que estou transferindo para ela o meu negativismo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, se eu for capaz de
devolver a essa pessoa um sentimento de amor, um sentimento de paz, uma ação reativa, positiva, em direção a alguém a quem eu teria a predisposição de ter uma ação negativa, eu estou direcionando essa mesma energia de amor que eu estou levando para o outro, para mim mesmo. Porque o vetor da reação tem o sentido oposto. Newton disse isso, não é qualquer um que disse isso. Terceira lei de Newton. A força tem uma reação em sentido oposto. Se eu estou amando, o amor está voltando para mim. Se eu estou perdoando, o perdão está voltando para mim. Se eu estou orando para ele, a oração está voltando para mim. É simples assim. Lei de ação e reação. É só isso. Amar ao teu próximo de toda a tua força, de toda a tua intensidade. Amar ao teu Deus de toda a tua força, de todo o teu amor, de toda a tua intensidade. E ao teu próximo, como a ti mesmo, completa o círculo virtuoso do sentido da lei. Odiar, ter raiva, ter ressentimento, desprezo, indiferença, má fé, má vontade, crítica azeda. Quem que escapou dessa nos últimos tempos, né? As críticas azedas contra o time que torce, contra os políticos que votou, contra o familiar que não sei o que lá, contra o cara que fechou no trânsito. Tudo energia, tudo força ativa, voltando para quem está emitindo. Então, Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Que a felicidade não é desse mundo? Porque esse mundo é um mundo de aprendizado. É um mundo de superação. É um mundo de provas, de expiação. Então, nós estamos imbuídos no processo de criar a felicidade. E a partir do momento que nós superamos essa condição, que nós alteramos esse processo, automaticamente nós superamos a contingência deste mundo. O fato de continuarmos morando nele, vivendo nele, trabalhando nele, interagindo nele, não quer e até sofrendo por causa dele, não quer dizer que a gente é dele. Quer dizer que a gente é capaz de viver mesmo sem ele. Agora, quando nós não somos capazes de viver sem as contingências materiais, os relacionamentos, as situações que nos iludem o sentimento, a percepção, ilusões como poder, por exemplo, então nós somos incapazes de sair dele. Porque o poder, na nossa concepção aqui, é o poder de subjugação. Nós não queremos ter o poder de libertação. Que é o poder de libertação? Estar no mundo sem depender das suas ilusões. Nós queremos o poder da subjugação. Estar no mundo para ter o mundo nas nossas mãos. Isso é uma ilusão, uma grande bobagem. Muitas vezes isso está configurado em poder material, em poder secular. O poder secular pode estar nas mãos de políticos, de religiosos, de pais e mães, que se tornam poderosos para subjugar o outro à sua vontade. Isso é poder.
Mas o poder de libertação é exatamente o de amar o outro, no sentido de libertá-lo também, para que ele seja tão livre quanto nós de todas essas ilusões. Então, é hora de começar a pensar de uma maneira menos subjugadora, menos possessiva, menos ilusória. Quando eu digo menos ilusória, no sentido de desprendimento material, por exemplo, eu não estou dizendo que a gente tem que ser perdulário ou que não tem que ter bens materiais. Não é isso. Podemos ter os bens materiais que quiser, isso não é pecado e nem faz mal. O que faz mal é ser escravo dos bens materiais. Não é ter. Não é ser o homem mais rico do mundo que o condena. Porque o mais pobre pode ser tão condenado quanto ele, se tiver iludido também. Então não é ter coisas que condena ninguém. É ter sentimentos negativos em relação às outras pessoas que condena alguém. É o julgamento. É o desejo ilícito. O que é um desejo ilícito? Paulo disse que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, o desejo ilícito é tudo que não convém. E o que é que não convém? Cada um vai analisar dentro da sua história, dentro das suas possibilidades, aquilo que não convém. Convém que eu me irrite com o meu vizinho porque ele não me cumprimenta de manhã? O problema é dele, não é? Não é meu. Ele não precisa me cumprimentar para que eu deseje o bem para ele mesmo assim. Não precisa. Basta que eu deseje o bem para ele e eu fui cumprimentado. Então é outra ilusão. É preciso que o outro dê demonstração de que ele está lá, de que ele gosta de mim, de que ele é meu amigo, para que eu aceite isso como amizade. E tantas vezes, quando o outro tenta fazer isso, a gente recebe com desconfiança. Deve ser um puxa-saco, né? É pior ainda, é muito mais difícil. Então, a lei de reação, aquela que tem o sentido inverso, é com a qual nós devemos nos preocupar. Porque a ação ela é normal, a gente vai praticar a ação o tempo todo. Né? Não conseguimos prestem atenção, a gente não precisa pensar para respirar. Mas isso não acontece sem um planejamento. Cada respirada está planejada, está controlada, tem um sistema trabalhando nele. E ele trabalha com energia, esse sistema. Mas quando eu tenho um sentimento negativo, o que acontece com a minha respiração? Ela se altera, ela fica mais acelerada, eu posso ter um ataque cardíaco, um ataque cardíaco, por causa de um sentimento. Alguém que eu não simpatizo, que eu vejo de repente, que eu não queria encontrar naquela hora, e pode provocar uma situação dessas. Ué, por que provoca uma situação dessas? Porque tudo está controlado pelas energias. E eu tenho uma energia negativa que eu nem conheço, que eu nem sei qual é a intensidade dela, está dentro de mim e me provoca esse tipo de coisa, esse tipo de reação. Olha aí, uma vigilância que nós temos que ter em não andarmos por aí aos sobressaltos com medo de nós mesmos. Toda vez que a gente encontra alguém que provoca essa reação na gente, é porque a gente está com medo da gente mesmo. Com medo do que sente, com medo do que pensa, com medo da forma como a gente age. É um alerta, é um aviso. Presta atenção no que você está sentindo aí. Olha como é que você pensa, olha como é que você julga os outros. O alerta é para nós. E se a gente não faz nada, não se preocupa com esse tipo de aviso,
Daqui a pouco nós estamos com ansiedade, porque o número de desafetos vai aumentando. É o vizinho, é o cunhado, é a sogra, é o professor, é o chefe. Aí as pessoas dão um apelido para esse negócio, né? Transtornos. São os transtornos. Transtorno. Tem um transtorno de Burnout, né? Que é a pessoa com medo dos outros. Por que está com medo dos outros? É uma doença, isso daí. Porque a doença, ela precisa ser curada dentro da gente. É a tolerância que a gente não tem contra o outro. A ansiedade é isso. Estou ansioso porque eu tenho medo de encontrar o outro na minha frente. Porque se eu encontrar com ele, ele é meu inimigo e aí eu não quero encontrar com meus inimigos. Mas por que é que a gente tem inimigos? A gente só tem inimigos porque a gente não perdoou ainda. Se a gente tivesse perdoado, não tinha. E se não tinha inimigos, não tinha energia negativa dentro da gente por causa disso. E não tinha ansiedade, de medo de não encontrar os inimigos. E a ansiedade evolui. Ela cresce, ela se estrutura e vira depressão. Por quê? Os nossos sistemas mais íntimos, todos funcionam por energia, todos eles, tudo, circulação, batimentos cardíacos, o cérebro, sinapses, tudo por energia, está descontrolado com os nossos sentimentos negativos e começa a funcionar de forma desorganizada. E começa uma ansiedade, taquicardia, pressão alta, depressão, e vai aumentando. Aí as doenças oportunistas, que não precisavam nos atacar, começam a aparecer. Algumas auxiliadas pelo comportamento descontrolado, porque a gente usa alguns comportamentos como fuga. Por exemplo, uma pessoa ansiosa tem uma tendência a ou comer muito ou beber muito também. É uma fuga. Fuga do medo de si mesmo. Então, se nós passarmos a nos amarmos mais, nós podemos não precisar mais de fugas e podemos melhorar o nosso estado geral de saúde. E aí sobram o quê? As doenças físicas, mas essa medicina cuida e resolve. Há algum transtorno aí que acontece porque ninguém está sujeito a não ter algum probleminha, mas aí a psicoterapia também resolve. Quando é que não resolve? Quando a gente está com medo da gente mesmo. E não admite isso. Não tem terapia que funcione contra o pensamento cristalizado. Eu tenho medo de mim, eu não assumo isso para o terapeuta, ele não tem como me ajudar. Eu tenho comportamentos errados, eu estrago a minha saúde com isso, e eu não falo isso para o médico, ele não tem como me ajudar. Tudo produzido pela falta de prestar atenção nos ensinamentos mais simples de Jesus. Muito simples. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse mais, essa é toda a lei e os profetas. Está tudo contido aí, as leis e os profetas. Depois, Mateus registrou, lá no capítulo 6, no item 12, não faça às outras pessoas aquilo que você não quer que seja feito para você. Chamaram isso de lei áurea. Não faça para as outras pessoas aquilo que você não quer que seja feito para você. Os espíritos registraram na questão 886, há uma pergunta que Kardec fez, perguntando o que era a caridade segundo o entendimento de Jesus. E os espíritos responderam, caridade no entendimento de Jesus é benevolência para com todos,
ser bons para todo mundo. Tolerância das imperfeições alheias. Por que eu tenho que tolerar as imperfeições dos outros? Porque assim eu tenho o direito que Deus tolere as minhas imperfeições. Por que eu tenho que ser bom para os outros? Porque assim os bons espíritos, vendo que eu também sou bom, podem ser bons para mim. Porque se a lei for de talião, quem com ferro fere, com ferro será ferido, e eu não sou bom, ninguém vai ser bom comigo. Se eu não tolero, ninguém vai me tolerar. E por último, perdão das ofensas. Naquela expressão em que Jesus fala, se alguém te acertou a face esquerda, dá também a direita, está essa questão do perdão. A outra face é o perdão. A uma agressão que eu recebo, eu ofereço o perdão. O perdão, ele tem o poder de neutralizar a energia negativa da raiva, do ódio, dentro de mim pela agressão que eu sofri. Então, o único beneficiado no perdão é quem perdoou. Quando eu perdoo a agressão, seja ela qual for, não importa o tamanho nem a intensidade, eu estou neutralizando a energia do ódio, da raiva, do ressentimento que está dentro de mim em função da agressão. Se eu neutralizei essa energia, ela não vai produzir ansiedade em mim, nem depressão, nem outro desequilíbrio, nem vai permitir que moléstias oportunistas entrem pelo caminho da baixa imunidade e destruam o meu organismo. É simples assim. Mas falta a gente entender isso. Falta a gente acreditar nisso. E para a gente entender e acreditar, não basta saber o que está escrito nos livros, não basta uma discussão como essa. É preciso colocar em prática. Cada um de nós colocar em prática no seu dia a dia esses ensinamentos que Jesus deixou, que os Espíritos reforçaram, e ver o efeito deles, não nos outros, mas em nós. Quanto é que nós melhoramos o nosso relacionamento com as outras pessoas quando nós entendemos que os maiores desafetos nossos são aqueles que provavelmente precisem nos perdoar. Mas se eles precisam nos perdoar, então por que nós não os perdoamos primeiro, para facilitar o caminho? E nota que muitas vezes essas pessoas, elas estão no nosso convívio social mais íntimo possível. Às vezes as pessoas não se casam para não ter problema com o cônjuge, mas é impossível viver isolado. Sempre vai ter ou vizinho, ou patrão, ou colega de trabalho, sempre vai ter alguém. Esse alguém é o próximo, que se está ali, tão próximo, é o que tem que ser perdoado. Por que eu tenho que perdoar o outro? Não interessa. A energia do perdão tira ressentimento de mim, tira energia negativa de mim. Vou perdoá-lo porque ele não me cumprimentou, ou porque é mais simpático do que eu. Vou perdoá-lo por isso. É um direito dele. Talvez eu não seja tão simpático porque eu preciso aprender um pouco mais. Vou perdoá-lo por ser mais alegre do que eu. Porque se eu tiver inveja dele, a inveja é uma energia negativa e vai fazer mal dentro de mim, não dele. Então vamos colocar em prática, nesse sentido, os ensinamentos do Mestre, amado e amigo Jesus, depois explicados, esmiuçados pelo Espiritismo. Existem alguns livros psicografados por Chico Xavier que podem nos ajudar a compreender essas coisas. Por exemplo, na série Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna. Também tem um livro na área da mediunidade, chama Seara dos Médiuns. Tem outro que analisa o Livro dos Espíritos. O nome dele é Religião dos Espíritos. Tem um outro baseado na Gênese, que é A Justiça Divina. São textos curtos que o Emmanuel
produziu, falando sobre esses assuntos, do dia a dia, do cotidiano, das nossas relações. O hábito de ler pode nos ajudar a compreender. E compreendendo, a nossa própria consciência vai nos cobrar mais para colocar na prática aquilo que a gente já compreende, aquilo que a gente já aprendeu. Aprendeu na teoria. E quando nós tivermos colocado em prática, então nós vamos ter aprendido na prática. E aprendido na prática, então não seremos deste mundo. E não sendo deste mundo, podemos ser felizes. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Francisco. Quanto material, né, pessoal, para a nossa reflexão, para os nossos pensamentos, né? Talvez muitos de nós ainda não consigamos alcançar a importância desses inputs que nós recebemos aqui, mas em algum momento nós alcançaremos essa compreensão que, como Francisco disse, vai nos impulsionar, né, a colocar os conhecimentos em prática. Então, que Jesus continue conosco, nos incentivando nesse sentido. Bem, nós daremos prosseguimento, então, às nossas atividades de hoje. Nós convidamos os nossos colaboradores a se dirigirem aí às suas câmaras de passe. E pedimos a todos que aguardem, né, em silêncio, em oração, para que os nossos colaboradores indiquem aí os locais de aplicação dos passes. Bem, diante disso, né, só nos resta agradecer a Deus e a Jesus através da oração. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nós agradecemos por mais esta oportunidade maravilhosa que tivemos de receber tantas informações, tantos inputs para fazermos as nossas reflexões. Rogamos aos nossos amigos espirituais, à nossa família espiritual, que nos ama, que nos conhece, que nos incentive, que nos aumente a vontade de seguir adiante neste caminho de busca da compreensão de tantas informações que nos chegam, que possamos realmente olhar para elas com amor, aceitando que cada um de nós é um ser único, que necessita estar aonde está, experimentar aquilo que está experimentando e assim favorecer o nosso movimento em busca do amor. Que possamos sair daqui, Mestre, carregados de boas energias, de muita vontade, de muita fé, de muita esperança em nós, no mundo, em Deus e na Tua companhia, Senhor. Que as Tuas bênçãos permaneçam conosco e que possamos espalhá-las por onde estivermos. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, né, e desejamos um ótimo domingo, uma excelente semana para vocês. Até uma próxima oportunidade.